Olá, mulheres, aqui é a Denise do Café com Jesus e as amigas, e nós estamos no nosso 29º dia de propósito, aprendendo com Jesus. Hoje o nosso tema, o nosso pedido de oração é que nós precisamos estabelecer prioridades. O nosso texto base está em João 11, versículos 5 e 6, que diz assim: Jesus amava Marta e a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias onde estava. Hoje nós iremos falar sobre uma história muito conhecida, de uma família muito amada e querida, tenho certeza por todas nós também. Você que ainda não conhece a história de Marta, Lázaro, de Maria, peço que você leia o capítulo 10 e o capítulo 11 de João. Irmãs, nós estamos vivendo em uma época agitada, onde todos parecem estar ocupados. Ao olhar para a Bíblia, eu fico um pouco intrigada em como Jesus conseguia cumprir todas as suas responsabilidades e ainda reservar um tempo à noite para orar. Ao observar mais atentamente Jesus, eu percebo um detalhe crucial que faz toda a diferença. Jesus sabia estabelecer prioridades. Eu creio que a direção para estabelecer essas prioridades vinha exatamente dos seus momentos de oração. Jesus utilizava o seu tempo com sabedoria. Como eu já mencionei antes, o nosso tempo é vida e nós precisamos ser intencionais na maneira como utilizamos. Hoje, eu e você, minha irmã, vamos refletir sobre uma família muito amada por Jesus, como eu já mencionei, Lázaro, Marta e Maria. Quando Lázaro adoeceu, elas imediatamente enviaram um aviso a Jesus. Nessa altura do ministério de Jesus, ele já havia realizado muitos milagres. Ele já havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. Marta e Maria conheciam Jesus profundamente. Marta e Maria sabiam quem estavam chamando. Elas estavam pedindo ajuda ao Messias, ao Redentor de Israel, ao Filho de Deus. Mas elas também estavam pedindo ajuda ao seu amigo. Elas o conheciam de olhar em seu olho, olhar em sua face, de comerem juntos. No entanto, quando chamaram por Jesus, a Bíblia relata que ele não foi imediatamente ao encontro delas e nem de Lázaro. Em vez disso, Jesus permaneceu mais 2 dias onde estava, como lemos no texto base de hoje. Mas por que, Denise? Por que Jesus ainda permaneceu onde estava, mesmo sabendo que Lázaro estava doente? Jesus sabia que aquela enfermidade era para a glória de Deus, como diz em João, capítulo 11, versículo 4. Ele estava agindo conforme a vontade do Pai. Jesus compreendia o plano de Deus e Jesus não agia precipitadamente. A sua intimidade com o Pai guiava as suas decisões. Ele não se deixava distrair pela dor, pelo chamado urgente das irmãs ou pelas pressões externas. Jesus sempre manteve o foco e as suas prioridades. E a prioridade de Jesus era fazer a vontade do Pai. O tempo todo estamos sendo bombardeadas com informações, distrações e tarefas que têm nos tirado da nossa verdadeira prioridade. Muitas pessoas doentes mentalmente porque não têm prioridades na sua vida. Andam, como diz aquele ditado, deixe a vida me levar. Minha irmã, Jesus
É o nosso maior exemplo também de administração de tempo e de qualidade de vida. Eu quero dividir o que eu tenho aprendido com Jesus em relação a prioridades. E quero dividir também algo que eu aprendo nessa situação. Eu preciso dizer não. Nessa situação em que falamos, Lázaro doente, Marta e Maria chamando, Jesus não foi imediatamente resolver o problema. Jesus esperou o tempo e a hora certa de Deus. Jesus obedeceu à vontade do Pai. Quantas vezes já me peguei em situações querendo ajudar e percebi que eu fui precipitada. Em Eclesiastes 3:11 diz assim, que Deus faz tudo formoso no seu tempo. Nessa lição sobre buscar prioridades, sobre a administração do meu tempo, sobre dizer não quando necessário, eu aprendo com Jesus que eu preciso buscar a vontade do meu Pai. Você já apresentou a sua agenda a Deus? Eu tenho aprendido, minhas irmãs, a planejar a minha semana, muitas vezes planejar o meu mês, mas uma coisa eu tenho aprendido, a apresentar o meu tempo, os meus compromissos, tudo a Deus. Sempre peço, Deus, o que for da tua vontade para eu fazer, que eu venha conseguir fazer. E, Pai, os compromissos, situações, pessoas que eu tenho que encontrar, ver, que não são da tua vontade, que o Senhor venha tirar da minha agenda, que o Senhor não venha permitir. Que os lugares que eu tenho que ir, que são da tua vontade para eu ir, que eu vá. E onde não for da tua vontade, Pai, não me permita ir. Nós buscamos a vontade de Deus. E Deus, minhas irmãs, sempre nos direciona à sua vontade. Jesus, ele fazia isso. Ele priorizava suas atividades de acordo com a vontade do Pai. Jesus sabia quando era hora de ensinar, de curar, de orar e de descansar. A sua vida, o seu tempo era direcionado por um propósito claro e centrado no reino de Deus. Nós também aprendemos com Jesus o equilíbrio entre trabalho e descanso. Embora estivesse constantemente envolvido em atividades ministeriais, Jesus também reconhecia a importância do descanso e do tempo dedicado à comunhão com o Pai. Ele buscava lugares tranquilos para orar e descansar, mostrando a necessidade de equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Descanso é um mandamento para nós e não um capricho. Jesus também tinha foco nas prioridades eternas. Jesus ensinava sobre a importância de investir em coisas de valor eterno. Jesus nos encoraja e encorajava as pessoas a buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, confiante de que as demais coisas seriam acrescentadas. Jesus também tinha flexibilidade diante às circunstâncias. Jesus era um homem flexível em sua agenda e ministério. Muitas vezes, respondendo às necessidades das pessoas ao seu redor, ele estava disposto a interromper os seus planos para ministrar àqueles que o buscavam com fé e necessidade. Jesus também confiava na provisão de Deus para cada dia. Ele ensinava sobre a importância de viver um dia de cada vez, confiando no cuidado e na provisão de Deus. Nós não temos registros detalhados e específicos de Jesus ensinando sobre técnicas de gerenciamento de tempo, mas a sua vida, o seu estilo de vida, reflete para nós princípios de organização, diligência e propósito em todas as suas atividades. Que eu e você venhamos manter esse foco,
venhamos estabelecer prioridades, nós venhamos cumprir o que Jesus ensina escrito sim, mas também o seu estilo de vida, o que Jesus vivia. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós vamos te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, pela tua palavra que é fiel e que não volta vazia. E nós vamos orar, Senhor, pedir que o Senhor venha nos ensinar, Deus, a estabelecer essas prioridades. Senhor, nos ajuda a seguirmos o exemplo de Jesus. Nos ajuda, Pai, a estarmos conectadas com a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a não sermos mulheres precipitadas. Nos ajuda, Senhor, a entender o teu tempo, que, como aprendemos hoje, é formoso e perfeito no seu tempo, não no nosso. Pai, venha nos ajudar. Venha ser o socorro bem presente, ali como o Senhor foi para Marta, para Maria, para Lázaro. Nós percebemos nessa história, Senhor, que Jesus não chega atrasado, mas que Jesus chegou na hora certa para cumprir a vontade, e tudo foi para a glória de Deus. Acalma o nosso coração, porque muitas vezes, Pai, as situações, talvez a enfermidade, como nessa situação, ou pior, a morte, frustra os nossos planos, nossos sonhos. Talvez, Pai, entristece, talvez venhamos pensar que Jesus não está ouvindo, não chegou ou não vai chegar. Mas, Pai, nós percebemos nesse momento e nessa história de hoje que Jesus faz tudo com um propósito e faz tudo perfeito e faz tudo para a glória de Deus. Jesus, nós oramos crendo que o Senhor continua nos ouvindo, assim como o Senhor ouviu o chamado dessas irmãs. Assim como o Senhor socorreu no seu tempo, Pai, eu venho orar pedindo que o Senhor venha socorrer, Deus, a cada uma de nós, naquilo que estamos pedindo, naquilo que estamos precisando. Mas pedimos, Senhor, que enquanto esperamos o teu socorro, enquanto esperamos o milagre, nós venhamos crer, nós não venhamos desanimar, nós não venhamos desistir, nós venhamos confiar. Pai, nos ajuda na administração do nosso tempo. Vai tirando, Pai, toda a distração que tem nos afastado de Ti. Vai tirando todo ativismo, Pai, que muitas vezes esse fazer, esse ser, tem roubado a Tua presença. Deus querido, nos ajuda, nos dá visão espiritual, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Deus, para nós entendermos a verdadeira prioridade, que em primeiro lugar, Deus, é Te buscar, é buscar o reino de Deus, é buscar as coisas eternas. Nos ajuda, Pai. Senhor, assim como essa família encontrou o milagre, recebeu o milagre de Ti, assim como Jesus fez nessa situação infinitamente mais do que eles pediram ou pensaram, nós também, Deus, venhamos receber o milagre, a cura, a restauração, aquilo que nós estamos buscando e pedindo. Assim oramos, assim cremos, assim, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.